Oi, queridos, espero que esteja tudo bem com vocês. Por aqui está tudo bem, graças a Deus. Quero agradecer vocês pela paciência. Eu sei que estive sumida aqui no último período, mas foi necessário para o esclarecimento das minhas ideias e para que esse canal tenha um objetivo sólido dentro de mim e para vocês, para que eu possa entregar um conteúdo de valor. Sem muitas delongas e muita perca de tempo, eu sou a Yasmin Barbosa e aqui estou para falar hoje de um assunto que eu considero muito importante e por isso estarei abordando aqui hoje. O assunto é as nossas emoções, o controle das nossas emoções, o quanto isso é importante nas nossas vidas e quanto a falta de controle de emoções pode nos causar problemas e crises em áreas da nossa vida, como por exemplo a área financeira, a área espiritual, a área de relações com as outras pessoas e até mesmo a área física. É muito difícil quando nós não temos o controle das nossas emoções, quando nós não conseguimos regularizar cada emoção no seu lugar. Porque obviamente nós somos seres humanos e sentiremos raiva, sentiremos tristeza, sentiremos alegria, sentiremos medo, sentiremos angústia, sentiremos todas as emoções. Mas o importante é que nenhuma dessas emoções seja superior às outras ou domine por muito tempo sobre as outras. Porque isso acaba sendo dificultoso pra gente, gerando problemas desnecessários. E refletindo sobre isso a partir de uma experiência que eu tive e que eu vou contar pra vocês, eu pensei em gravar esse vídeo e trazer algum conteúdo de valor para vocês sobre o controle das emoções, sobre as nossas emoções, sobre o quanto elas são importantes para nós. E eu quero começar contando essa experiência que muito provavelmente muitos de vocês também tiveram, que foi ir ao cinema e ver o filme Inside Out 2, ou Divertidamente 2 em português, porque para quem não sabe eu moro na Itália e o título permaneceu em inglês no cinema. E eu já tinha visto o primeiro filme e eu tinha me interessado muito, me interesso bastante nesse filme, acho ele bem interessante e acho que ele foi feito de uma maneira muito interativa e diferente. Ele mostra a mente humana de uma forma totalmente diferente e isso pra mim, que sou aspirante a psicóloga, é algo fantástico. Mostra o funcionamento das emoções, por mais que elas não funcionem assim, o funcionamento tá ali, né? Óbvio, nós não temos pequenos personagens dentro da nossa cabeça que dizem quando a alegria precisa sair ou quando a raiva precisa aparecer. Mas o funcionamento da estação das emoções é mais ou menos assim. Tem uma hora em que a raiva precisa aparecer mais do que a alegria, então a alegria senta e espera. Mas o que me chamou mais atenção é que durante o primeiro filme, no começo do segundo filme também, a alegria era o líder do grupo. Ou seja, ela estabelecia regras, ela estabelecia limites, ela liderava as outras emoções para que nenhuma emoção fosse superior às outras. Ou tomasse o controle e não quisesse condividir. Era tipo isso. Só que a partir do momento em que a protagonista, aonde os personagens estão na cabeça dela, ela cresce, ela entra no período da puberdade. E durante essa fase da adolescência, da vida dessa menina, ela introduz, novas emoções. Então, digamos que na estação, que até aquele momento tinha raiva, medo, desgosto, tristeza e alegria, tem mais emoções que precisam aparecer. E por isso nós vemos que tem uma reforma que no começo é uma bagunça absoluta e eles ficam todos confusos sem entender o que está acontecendo. E aí tem um cartaz escrito Alerta Puberdade. Mas, além desses detalhes, as emoções que são introduzidas são ansiedade, tédio, se eu não me engano, timidez. Essas emoções, elas começam a ser introduzidas e quando elas são introduzidas, a ansiedade mostra já que ela quer governar sobre as outras emoções. E isso vai criar um desfuncionamento da estação das emoções. A ansiedade vai tomar conta, vai criar crise de pânico naquela menina, ela vai ter problema, ela vai perder as amizades dela. Então nós vemos aqui uma emoção que toma o controle sobre todas as outras e cria problema na espiritualidade, obviamente, problema nas relações das amizades daquela criança, daquela adolescente. Temos problemas na saúde, porque ela tem ataque de pânico.
Nós vemos todas essas coisas. Insônia, ela perde o sono e não consegue dormir. Então, a importância de que cada emoção deve ter o seu devido lugar. Cada emoção deve ser mostrada no momento certo, no lugar certo e com o devido controle. E quando se perde isso, nós temos o exemplo da depressão, nós temos o exemplo das crises de ansiedade, nós temos o exemplo das pessoas que perdem o sono de noite porque preocupadas demais com o futuro, ou as pessoas que ficam com remorso do passado. Então, as emoções precisam de um controle, precisam ser equilibradas para que tudo funcione, para que a nossa vida no cotidiano funcione. Então, as emoções são algo muito importante. Os nossos sentimentos, o que sentimos dentro de nós, é algo extremamente importante que não devemos ignorar jamais. Jamais, porque se nós ignoramos o controle das nossas emoções, teremos problemas em todas as áreas. A nossa vida será totalmente disfuncional, um caos total. Então, como isso pode ser resolvido? E levando isso para a área espiritual, porque querendo ou não, o meu canal fala sobre Deus, fala sobre a área espiritual, fala sobre como devemos nos relacionar com Deus. Como podemos levar esse assunto para a espiritualidade? É simples. A gente precisa introduzir o controle das nossas emoções e dar esse controle das emoções a Deus. O que isso quer dizer? Quer dizer que quando nós decidimos viver para Cristo, decidimos ser cristãos, nós precisamos que a nossa vida seja a vida de Cristo. Então, o controle da nossa vida já não é mais nosso. O controle da nossa vida se torna de Deus. Aonde eu quero chegar? Por que eu tô enfrentando esse discurso com vocês? Por que eu tô conversando sobre isso? Eu tô conversando sobre isso porque é extremamente importante a gente entender o quanto antes, que quanto mais nós nos deixamos levar por Cristo e por aquilo que Ele tem por nós, menos problemas nós teremos em nossas áreas da vida. A área financeira, a área espiritual, todas as áreas da nossa vida. Porque quando nós controlamos a nossa vida, nós não temos parâmetros certos como os de Deus. Nós nos deixamos levar pela ira e acabamos cometendo coisas por vingança. Nós nos deixamos levar pela tristeza e acabamos em depressão, pela ansiedade e acabamos tendo crise, preocupado com o futuro e acaba que tudo vira uma bagunça. Então, nós não podemos estar no controle das nossas emoções. Quando a alegria deixa de ter o controle, e eu vou fazer uma comparação que parece ser estranha no começo, mas você vai compreender. Quando a alegria deixa de ter o controle e a ansiedade toma o controle, tudo começa a ir por água abaixo. A nova identidade que a ansiedade está construindo dentro da protagonista do filme acaba destruindo com várias áreas da vida dela. É uma identidade construída sobre preocupações, sobre controle excessivo do futuro, sobre medo do que pode acontecer, sobre o querer fazer coisas erradas para ter o controle da situação. Então, tudo isso leva a ter uma identidade que não é mais eu sou uma boa pessoa, mas eu não sou capaz. E se a gente for fazer a comparação, se a alegria fosse Deus, quando Deus tem um controle das nossas emoções e da nossa vida, tudo encaixa. A nossa identidade se torna: eu sou um bom cristão, eu sou uma boa pessoa, eu posso fazer algo bom, eu posso me controlar, eu posso ser bom para aquela pessoa. Mas quando somos nós que tomamos o controle e não sabemos como lidar porque estamos preocupados demais com os nossos afazeres, acaba que nós nunca achamos que somos capazes. E isso acontece mais do que nós queremos imaginar. Por isso que é muito importante o controle das nossas emoções, porque quando você pensa que você não é capaz, você deixa de fazer coisas que você se sairia muito bem. Você deixa de sair com seus amigos, você se prioriza demais, você acaba se tornando egoísta. Porque o fato de você achar que você não é capaz te leva a pensar muito mais em você, para você poder subir de nível, mas esse nível nunca sobe porque você continua achando que você não é capaz. Por quê? Porque você construiu essa identidade dentro de você. E é impressionante isso, e parece até engraçado, parece algo que a gente, tipo assim, todo mundo sabe. Todo mundo sabe que o controle das emoções são importantes, mas ninguém leva isso realmente a sério. Ninguém pensa nisso cotidianamente. É isso que é o problema.
Sabe, quando nós não pensamos nas nossas emoções, quando nós não pensamos no mal que a falta de controle pode causar, nós perdemos o foco. E várias áreas, não é só uma área, não é só a área emocional da nossa vida que começa a ir mal, são todas as áreas. Isso é extremamente perigoso para uma pessoa. Ela perde, no querer ter o controle, ela acaba perdendo o controle. Aonde eu quero chegar ainda? Eu quero chegar no fato de que Deus é essencial no controle da nossa vida. Quanto nas emoções, quanto na nossa vida cotidiana, quanto no nosso trabalho, na nossa área financeira, na nossa área espiritual. Nós precisamos ter consciência de que o Espírito Santo de Deus mora dentro de nós por um motivo. Se ele passou a morar dentro de nós quando nós reconhecemos Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós precisamos entender que se nós o afastamos, ele sai. Ele sai, porque o Espírito Santo de Deus, a palavra diz que ele é sensível. Então, se nós queremos o controle para nós e afastamos o Espírito Santo e não nos importamos com o que o Espírito Santo de Deus pensa, ele se afasta, ele sai. Isso causa um vazio em nós. Mas o vazio é provocado por nós mesmos, porque fomos nós que afastamos o Espírito Santo. E aí vem os questionamentos. Por que a minha vida tá assim? Por que eu me sinto tão triste? Por que eu tenho crise de ansiedade? Será que Deus não tá me vendo? Não, Deus estava te vendo. O Espírito Santo estava dentro de você, ó, gritando, gemendo, para você entender que você precisava deixar o volante do carro. Você precisava sentar no lugar do passageiro e confiar. Mas você não fez isso. E eu sei que parece que olhar um filme assim e falar tudo isso pode parecer estranho, mas é a realidade. O Espírito Santo de Deus me levou a pensar em todas essas coisas e a criar esse vídeo. E o mais interessante é que é algo tão banal que às vezes a gente nem pensa. O Espírito Santo de Deus mora dentro de nós e isso é um grande privilégio. Isso é um enorme privilégio. Jesus morreu na cruz e ressuscitou, foi para os céus, mas ele não nos deixou sozinhos. O Espírito Santo, ele é o consolador. Ele traduz as nossas orações a Deus com gemidos inexprimíveis. Então, se o Espírito Santo de Deus não está em nós e nós oramos, não tem como a nossa oração chegar a Deus. Infelizmente é assim. Porque é o Espírito Santo de Deus que traduz as nossas orações. É o Espírito Santo de Deus que, pela graça, nos aproxima de Deus, sabe? Quanto mais afastado você está de Deus, mais a sua vida vai ser disfuncional. Você pode ter bens materiais, porque uma pessoa inteligente, Deus nos concedeu inteligência, ela pode ter bens materiais, ela pode fazer investimentos, mas você não vai se sentir realizado, porque vai sempre ter um vazio. O vazio do Espírito Santo sempre vai estar ali para ser preenchido. Então, se você não dá lugar ao Espírito Santo de Deus, ele não pode ter o controle da sua vida. Por que eu tô gravando esse vídeo? Porque eu quero te convidar a deixar o Espírito Santo tomar o controle das suas emoções. E como eu faço isso, Yasmin? Simples. Ore, fale você mesmo com o Espírito Santo de Deus e fale: eu quero que o Senhor tome o controle da minha vida e das minhas emoções, porque eu entendi que sozinho eu não consigo. Só deu B.O. Quando você tentou sozinho, só deu B.O. Seja sincero. Quanta gente sofre de insônia, quanta gente tem crise de pânico, quanta gente se sente sufocado o dia inteiro porque não deixou o controle das emoções na mão de Deus. E a pessoa é cristã, ela vai na igreja, ela canta, ela lê a Bíblia, ela faz de tudo. Mas ela ainda não entendeu que precisa deixar o volante. Ela faz tudo certo, mas o volante continua ali, na mão, porque a realidade é que nós temos medo de entregar o controle para Deus. Mas a palavra de Deus diz que Deus tem ao nosso respeito pensamentos de vida e não de morte. E que tudo aquilo que planejamos, pensamos, queremos, Deus faz infinitamente mais. Então, o nosso medo não faz sentido. Dá medo, dá um friozinho na barriga, dá, mas é a melhor escolha enfrentar o seu medo e deixar o controle das coisas na mão de Deus. Quando nós compreendemos isso, quando essa chave vira dentro da gente, a gente passa a se entregar totalmente a Deus e entender que é Ele que vive em nós e não mais o nosso querer, a gente muda, as coisas se transformam. E é de dentro para fora. Porque não pensar que a mudança vai começar pelo exterior.
com a prosperidade exterior. Não, a prosperidade começa por dentro. Quando você compreende que as suas emoções estão estáveis, maduras. Quando você percebe que aqueles vícios que você tinha do seu caráter não tem mais. Quando a sua paciência ela aumenta pelo poder dos frutos do Espírito Santo. Quando a sua tranquilidade e paz aumenta até nos momentos de crise. Por quê? Porque Deus está no controle e você compreendeu que precisava deixar o controle na mão de Deus. Então é essencial que você compreenda querer segurar o volante apertado, quase se sufocando. Vá pro lado do passageiro e deixa Deus dirigir a sua vida. Vai ser 100 vezes melhor. A preocupação que você sente que não te deixa dormir vai passar, porque você vai dormir e falar, Deus é fiel e Ele vai cumprir, sabe? O medo daquele trabalho não dar certo vai se transformar em fé, em força, em coragem, vai dizer, sim, aquele trabalho já é meu, acabou. Se não for aquele, é porque Deus tem algo 1000 vezes melhor. Os nossos pensamentos não chegam nem na pontinha dos pensamentos de Deus. Quem somos nós para compreender os pensamentos de Deus? Não. Então, meu lindo, querido, entenda, Deus tem o melhor para você. A partir do momento em que você se entrega totalmente, você vai ver as coisas mudarem primeiro dentro e depois fora. Porque você floresce, porque você sorri, porque você acaba sendo uma pessoa que transmite paz, porque Deus está agindo, porque você está deixando. É igual o meme, a comparação que eu fiz antes, é igual o meme que passou no Instagram aí, das emoções tudo, e Jesus no controle, porque é Jesus que tem que estar no controle das suas emoções. É Ele que precisa guiar os teus pensamentos. É Ele que precisa guiar as tuas emoções. Se você tá com raiva e o Espírito Santo de Deus está dentro de você, você vai ficar com raiva. É normal. Você vai se irar. Até Deus se irou. Mas você só vai saber controlar e dizer, ok, calma, respira. O que eu faço agora, Jesus? Sabe? Quando a tristeza bater a porta, você vai ir chorar aos pés do Senhor. E Ele irá te consolar, porque o Espírito Santo de Deus é consolador. Quando a ansiedade bater a porta pelo medo do futuro, o Espírito Santo de Deus dentro de você vai clamar e vai dizer, calma, eu estou no controle de tudo. Então tá vendo como é fundamental o Espírito Santo de Deus estar no controle da sua vida? Reflita sobre isso. E eu vou parando por aqui porque eu não quero ser longa demais, não quero que o vídeo dure meia hora, mas era isso que eu queria deixar pra você. Era esse raciocínio que eu queria deixar pra você. Reflita sobre isso. Deixe o controle realmente nas mãos de Deus. Não fique segurando o volante. Sente no passageiro e fique no passageiro. Não tente pegar o volante de volta. Vai ser difícil? Vai. Eu não vou mentir, vai. Mas você vai conseguir. Porque em Cristo somos mais que vencedores. E é a Bíblia que diz, não é a Yasmin. Então confie no Senhor. Confie. Deixe o controle nas mãos dele. Ele irá fazer o melhor. Você irá florescer em nome de Jesus. Eu vou parando por aqui. Eu agradeço por ter me escutado até aqui. Se você me ouviu até aqui, eu vou te pedir que deixe seu like, comente o que achou do vídeo, se você concorda ou não comigo, me conte a sua experiência, eu quero saber. E se inscreva no canal, por favor. Eu agradeço e um beijo.